Acho que chegou a hora de postar uma história assustadora sobre um incidente que aconteceu há cerca de 2 anos. E este parece ser um bom lugar para postar. Antes de mais nada, deixe-me falar sobre o cemitério e a área ao redor dele. O cemitério é visualmente deslumbrante. Tem uma área completamente aberta, onde é possível ver todos os túmulos ao redor e à distância. Uma seção assustadora parecida com um labirinto com a natureza dominando as lápides, com as plantas crescidas por toda parte e uma grande igreja localizada na extremidade. É assustador, mas também muito bonito ao mesmo tempo. Mas antes desse incidente, eu nunca havia me importado muito com esse cemitério. Eu passava por ele quando tinha de encontrar meus amigos ou quando pegava um atalho para chegar em casa, e recentemente, para chegar à faculdade. O cemitério ficava ao lado de alguns becos muito assustadores e de uma propriedade municipal. Portanto, era preciso ter cuidado ao passar por esse lugar, devido aos constantes rumores de traficantes de drogas, assaltantes e todos os tipos que perambulavam pela área à noite. Apesar disso, o cemitério não me parecia muito interessante, até que meu amigo me contou uma história bizarra envolvendo seus irmãos e amigos. À noite, os irmãos e seus amigos costumavam jogar um jogo dentro do cemitério. Não me lembro de meu amigo ter me contado exatamente que tipo de jogo era, mas isso não é importante. Eles estavam apenas sendo adolescentes típicos, fazendo brincadeiras para fazer o dia valer a pena, já que o distrito tinha a mesma empolgação de ver a grama crescer. Depois de cerca de 20 minutos fazendo seu joguinho, eles começaram a perceber algo estranho. Os rapazes sentiram que estavam sendo observados. A atmosfera ficou escura e sombria. Havia tensão entre eles, pois sabiam que não estavam sozinhos. Logo, um dos rapazes viu uma pessoa. Essa pessoa estava usando uma capa e estava segurando algo. Essa pessoa estava agachada sob as lápides e silenciosamente tentava se mover de uma para outra, aproximando-se. Bem, um deles percebeu o fato e informou os outros sobre a situação. Eles se viraram. Todos eles. Antes que os outros pudessem dizer uma palavra, o homem encapuzado começou a persegui-los, segurando uma arma parecida com um martelo. Esse cara era incrivelmente rápido, mas devido à adrenalina e ao histórico esportivo das forças adversárias, os adolescentes eram mais rápidos. Não quero prolongar a história deles, então vou terminar dizendo que os amigos pularam uma grande cerca e escaparam do homem encapuzado. No segundo em que pularam, ouviu-se um grande baque e a cerca foi empurrada para frente. O homem encapuzado havia batido na cerca com seu grande martelo e estava perto de abrir um crânio. Depois disso, eles chegaram em casa e 2 deles contaram ao irmão, meu amigo. A princípio, eu não acreditei na história, e meus outros amigos também não. O amigo chamado Sam, que contou essa história para mim e para os outros, não mente muito e parecia estar falando sério. Eu estava achando que seus irmãos estavam mentindo para ele, mas pensei, ei, que se dane, vou ver se esse homem encapuzado está lá, e vocês virão comigo. Um dia depois de apresentar aos meus amigos a ideia de uma pequena aventura, comecei a planejar onde nos encontraríamos e como faríamos essa missão. De repente, meu amigo David me manda uma mensagem. Ele já havia procurado o homem encapuzado na noite anterior com seus amigos. Seu encontro com esse homem de capa foi um pouco menos frenético do que o outro confronto, mas dessa vez, muito mais estranho. David foi com outras 2 pessoas. Quando entraram profundamente no cemitério aberto, um dos rapazes imediatamente gritou: "Ei, sem rosto!" Dave tentou mandá-lo calar a boca, mas ele não parou. O grupo continuou pelo caminho, cercado por pessoas mortas, até chegar a um grande galpão. David e os outros se esconderam atrás de um arbusto e o viram. O homem encapuzado estava lá dentro. Ele estava examinando suas armas. Aparentemente, um grande martelo, uma chave inglesa enferrujada e um facão em decomposição. Por fim, ele parou e saiu de seu galpão, entrando na igreja. Inesperadamente, o sino da igreja é ouvido, bem alto. As pessoas que estavam assistindo não sabiam que diabos estava acontecendo, mas o sino está tocando por um bom minuto. O sino estranhamente está tocando em um padrão estranho. Dave diz aos outros para se levantarem e voltarem para outro lugar. Dessa vez, eles se escondem atrás de um banco, ficando mais longe dessa estranha igreja. Então, o homem encapuzado aparece, parecendo preocupado e pronto para atacar. Ele está com um machado na mão. O pânico toma conta de todos atrás do banco, fazendo com que todos os envolvidos concordem rapidamente em sair dali. Eles tentam se esgueirar,
mas David mantém seus olhos no homem encapuzado. O que o homem encapuzado faz fará com que meu amigo tenha vários pensamentos do tipo: que diabos para sempre? O homem encapuzado para em seu caminho e cai no chão. O que ele está fazendo? Ele está rastejando rapidamente em volta das lápides, indo de uma para outra. No entanto, ele não está apenas fazendo isso, ele está fazendo barulhos. O som do homem encapuzado soltando sons semelhantes a rosnados começa a conquistar o cemitério gélido e sem emoção. Então, abruptamente, ele se levanta e esmaga uma das lápides com seu machado sem qualquer motivo e solta um grito assombroso para os céus, novamente sem qualquer motivo. David diz que se dane se esconder e todos saem correndo. O homem encapuzado não os persegue, mas olha para longe. Quando ele terminou a história de descobrir mais sobre o homem encapuzado, pensei que não faria sentido ir até lá agora. Todos nós sabemos que o homem encapuzado é um esquisitão maldito que ataca adolescentes e lápides pobres e de vida curta. O que mais você pode descobrir? Bem, eu gosto muito de aventuras. Então pensei que eu, David, Sam e muitos outros deveríamos explorar um pouco mais, só para ver o que mais esse cara faz. Então, alguns dias depois, temos nossa equipe. Eu, Sam, David, Charlie e Mike. Charlie é um gordo desleixado e Mike é o homem espirituoso do grupo. Então, todos nós nos encontramos na estação de metrô local, durante o dia. Sim, no começo íamos à noite, mas todo mundo desistiu, então fomos no meio do dia. Caminhamos lentamente pelos becos vazios e pelas casas da prefeitura, até chegarmos aos portões, que estavam trancados. Saltamos e começamos nossa aventura. Infelizmente, Charlie e Mike não estavam gostando e voltaram para fora. Mas eles não estavam indo a lugar nenhum. Eles estariam esperando por nós. Queríamos que eles viessem conosco, mas depois de 1 minuto, nós os deixamos e caminhamos pelo grande caminho com as lápides ao nosso redor. Cerca de 20 minutos se passaram. Nada estava acontecendo. Em vez de irmos direto para o galpão, decidimos seguir outro caminho. Todos nós passamos por uma seção claustrofóbica, parecida com um labirinto, onde as lápides estavam cobertas apenas por trepadeiras. Começamos a andar de um lado para o outro e a discutir entre nós. Sam estava entediado e queria sair. Dave não se importava muito, e eu queria voltar para a área aberta e encontrar o galpão e a igreja. Passados 5 minutos de discussão inútil, de repente ouvimos passos. Olhamos em volta. Nada. Pegue seu celular, Sam disse para mim. Tudo bem, espere um segundo. Eu respondo. Então, meu telefone está na mão, eu o desbloqueio e vou até a câmera. Estou apontando para a distância com meu iPhone, mas não há nada à espreita. Pelo menos não em nossa visão. Sabíamos que alguém estava perto de nós, então começamos a andar freneticamente por esse labirinto. Sam queria que eu começasse a gravar, então fiz isso. Como nada estava acontecendo novamente, a gravação se tornou apenas um vídeo arrastado de nós andando como idiotas e olhando em todas as direções. Desligo o maldito celular e entramos mais fundo no cemitério. Ele fica cada vez mais escuro e cada vez mais apertado. Então eu vejo. O homem encapuzado está nos seguindo. Finalmente vi o maldito. Foi quando olhei para trás e ele estava escondido atrás de uma enorme estátua de anjo. Ele está estupidamente perto de nós. Pessoal, estou vendo ele atrás de nós. Vamos dar o fora daqui. Estou gritando. Tem certeza? Disse David. David, sendo o cara confiante e curioso do grupo, volta e tenta pegar o cara. Eu não queria ver esse maluco aparecer, mas não ia deixar meu amigo, então fomos todos para trás da estátua. Ele havia desaparecido. Sam ficou muito paranoico e queria que saíssemos dali. Ele tinha a sensação de que o homem encapuzado estava olhando para nós. Mas continuamos, sendo idiotas, e foi então que o vi novamente do outro lado. Dessa vez, ele estava um pouco mais longe de nós, então não fiquei tão assustado, mas pude vê-lo tentando se aproximar, misturando-se horrivelmente com as árvores. Comecei a me assustar. David e Sam perceberam que algo estava se movendo, então corremos para cerca de 6 metros de distância e tentamos nos esconder. O homem encapuzado estava agora indo na outra direção e entrou na igreja, que era visível onde nos escondemos. Então ouvimos os sinos. David confirmou que aqueles sinos eram os mesmos que ele ouvira na outra noite. Então o homem encapuzado apareceu com seu machado enorme. Sem qualquer hesitação, ele avançou em nossa direção.
Deixe-me esclarecer as localizações dizendo que ainda estávamos na área labiríntica do cemitério, mas ainda podíamos ver a área aberta à distância, onde estavam as lápides e a igreja. Portanto, ele estava longe, mas atacando em nossa direção. Ele sabia onde estávamos. Mesmo que estivéssemos escondidos e não estivéssemos perto dele, ele ainda sabia nossa localização. Ele não mudou de direção nem nada. Correu em uma linha, com o machado nas duas mãos. Quando percebi que ele estava se aproximando cada vez mais, gritei, corra, e corremos. Corremos e olhei para trás. Ele estava bem ali, pronto para nos atacar. Não queríamos nos separar, então corremos ao redor do labirinto, até encontrarmos um caminho com grandes arbustos ao lado. Não havia como voltar atrás. Todos nós corremos e corremos pelo caminho. Mas depois de correr por esse caminho, eu estava começando a ter um ataque cardíaco. Quando olhei para a frente, senti muito medo. Eu já estava perdendo a esperança. Era um beco sem saída. Eu e meus amigos fomos recebidos por um galpão trancado no final do caminho. Não havia como entrar. Não havia como subir no topo do galpão. Tínhamos a sensação de pavor tomando conta de nossos corpos. Esperamos alguns minutos, mas o homem encapuzado não apareceu. Silenciosamente, seguimos na direção oposta e voltamos ao labirinto de lápides e plantas crescidas. Procuramos por toda parte, encontrando lápides quebradas e galhos rasgados por toda parte. Houve silêncio por cerca de 10 minutos, quando voltamos a olhar em todas as direções, esperando que o homem encapuzado tivesse ido embora. Todos nós estávamos nos esgueirando, até que saímos do labirinto e a sensação claustrofóbica daquela área horrível desapareceu. As nuvens cinzentas e mundanas que apareceram de repente. O dia estava ensolarado no início, mas gradualmente piorou por causa do clima bipolar da Inglaterra. Fizeram com que o cemitério aberto parecesse mais perturbador e sombrio do que já era. Enquanto caminhávamos, ouvimos uma tempestade de trovões e parece que vai chover. Tentamos sair correndo dali, quando olhamos e vemos algo se destacando. Puxa vida! O homem encapuzado está à distância, sem o capuz, em cima de uma lápide. Seu rosto estava visível, mas não exatamente. Ele estava usando uma máscara clichê de Halloween por algum motivo. Ficamos olhando para ele por cerca de 20 segundos, até que ele se abaixa e começa a rastejar, rastejando em nossa direção. Que se dane isso. Corremos e corremos, até pularmos a cerca. E aí, Charlie e Mike não estavam lá. Os desgraçados ficaram entediados e foram embora, mas não se pode culpá-los. Depois disso, ficamos todos assustados e decidimos nunca mais ir ao cemitério. Eu fui lá novamente, porém, anos mais tarde, para filmar algumas coisas para meus trabalhos da faculdade. Voltamos para casa e foi só isso. No dia seguinte, no entanto, passei por uma rua com o cemitério do lado esquerdo. O outro lado do cemitério é onde fica o beco condomínio. E vi fita vermelha e policiais dentro do cemitério, ao lado da igreja. Gostaria de ter perguntado ao policial o que estava acontecendo, mas eu estava muito assustado para voltar lá, mesmo com policiais por toda parte. Nunca descobri o que aconteceu lá. E agora que penso nisso, acho que não quero saber. Mas havia rumores de que o cara que estava nos perseguindo era apenas o zelador usando uma máscara, tentando assustar as pessoas que iam ao cemitério apenas para brincar. Então a investigação policial provavelmente não tem nada a ver com o homem encapuzado. Pelo menos espero que não. Essa história se passa em 2010. Quando eu estava no ensino médio, trabalhei no cinema da cidade. Foi um primeiro emprego incrível. Pipoca, refrigerante e doces de graça. E eu podia assistir a filmes sempre que quisesse. Os proprietários até me deixavam levar amigos depois do expediente para assistir a filmes ou jogar na tela grande. Era muito normal que meus amigos dirigissem pela cidade e passassem aleatoriamente pelo cinema quando sabiam que eu estava trabalhando. Não havia muito mais o que fazer em uma cidade pequena. 2 dos meus amigos, Taylor, apelidado de Tid, e Justin, passaram por lá e ficaram no saguão comigo, enquanto esperávamos o fim do filme. Tid me disse que tinha ouvido um boato sobre algumas luzes estranhas em um antigo cemitério nos arredores da cidade. Tid era um mentiroso patológico, por isso duvidei de quase tudo que saía de sua boca. Justin começou a confirmar o que Tid estava dizendo, então eu disse a eles que, assim que terminasse de limpar o cinema, eu fecharia tudo e iria até o cemitério com eles. O show da noite terminou, limpei o teatro e fechei as portas por volta da 1 da manhã.
Sinceramente, eu não tinha ideia do que esperar, então disse a eles que iria de carro. Na época, eu dirigia a caminhonete Ford do meu pai, então nós três nos esprememos no banco da frente e eles me levaram até esse cemitério. Pensei com certeza que estavam brincando comigo, mas depois de uns 20 minutos dirigindo por velhas estradas rurais, chegamos a uma ponte, que ficava na base de uma colina. A ponte era cercada por bosques e o cemitério ficava no topo da colina. A ponte parecia muito velha e eu não tinha certeza se aguentaria o peso do carro, então estacionei o carro bem em frente à ponte. Tid me disse para desligar o carro e disse que estava saindo. A essa altura, eu não confiava muito no Tid e também estava assustado porque estávamos em um cemitério por volta das 2 da manhã. Então disse a eles que ficaria na caminhonete. Eles cederam e ficaram na caminhonete comigo. Passaram-se cerca de 5 minutos e começamos a ver vagalumes. Estava tão escuro e claro que podíamos vê-los até na floresta ao nosso redor. Perguntei ao Tige se aquelas eram as luzes que ele tinha visto, mas antes que ele pudesse responder, ele apontou para o topo da colina e eu vi uma luz azul gigante. Quando olhei para essa luz azul no topo da colina, várias outras apareceram no bosque ao nosso redor e depois mais no cemitério. As luzes pareciam estar piscando, mas isso também poderia ser devido ao movimento no bosque, onde as árvores estavam bloqueando a luz. Comecei a enlouquecer e gritei com os dois, dizendo-lhes que, se estavam me pregando uma peça, não tinha graça e que eu estava indo embora. Tentei ligar a caminhonete, mas ela girou uma vez e depois morreu. Tid tinha uma expressão de choque no rosto, o que só me deixou mais ansioso. A essa altura, eu estava chorando, quase histérico, e continuava a acelerar o acelerador ao girar a chave. Não olhei para cima. Não queria olhar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o caminhão deu partida. Olhei para cima e vi que a luz azul no topo da colina estava agora no meio da ponte e tinha assumido a forma de um tronco. A essa altura, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas tive um pressentimento muito ruim e sabia que precisava sair dali. Tid estava gritando para que eu ficasse ali, que ele queria que aquela coisa se aproximasse, mas eu não estava ouvindo. Eu estava tremendo quando coloquei a caminhonete em marcha a ré e acelerei de volta pelo caminho por onde viemos. Ficamos em silêncio durante todo o caminho de volta para o teatro. Deixei Tid e Justin no carro deles e fui para casa. Sentei-me na cama, no computador, para ver se conseguia encontrar alguma explicação para o que vi. Anjos, demônios, orbes espirituais, alienígenas. Não faço ideia. Tudo parecia besteira para mim, mas eu ainda não conseguia explicar logicamente o que vi. Na manhã seguinte, fui à casa da Brittany. Na época, Brittany era minha melhor amiga e eu sabia que ela acreditaria em mim. Assim que lhe contei a história, ela me pediu para levá-la ao cemitério. E foi o que fiz. Estacionamos em frente à ponte, subimos a colina e demos a volta no cemitério. Procuramos luzes de LED nas lápides, lanternas e até pegadas na mata enlameada, mas não vimos nada que pudesse explicar o que eu tinha visto na noite anterior. O cemitério também ficava muito longe de qualquer estrada principal para que fossem faróis de carro. Ainda não sei o que vimos naquela noite e sinto arrepios toda vez que penso nisso. Isso me ajudou a manter a mente aberta para as coisas estranhas que acontecem. Quando eu tinha cerca de 15 anos, fui para a Virgínia com minha mãe e meu pai para ver uma de minhas irmãs, que estava na Marinha e estava estacionada em Norfolk. Ela teve um bebê alguns meses antes e fomos conhecê-la. Como estávamos na Virgínia e eu era fascinado por história, queria visitar as cidades históricas de Jamestown e Williamsburg. Assim, no segundo dia em que estávamos lá, fomos a Williamsburg. Minha irmã nos contou sobre uma das igrejas onde os pais fundadores se sentavam e eu quis entrar. Era muito bonita. Depois que saímos da igreja, havia lápides que minha mãe e eu fomos ver. Enquanto estávamos lá, provavelmente cerca de 2 minutos naquele momento, comecei a sentir um aperto no pescoço. O aperto foi ficando mais forte e naquele momento eu estava começando a sufocar. Olhei para minha mãe, que parecia estar sem fôlego. Ela acabou conseguindo me empurrar e eu a agarrei, e nós duas conseguimos nos libertar do que quer que fosse. Depois de recuperarmos o fôlego, ela percebe que estou com vermelhidão no pescoço. Quando ela olha mais de perto, vê a marca de uma mão inteira. Ela imediatamente tira uma foto e me mostra, e é uma marca de mão muito grande. Em seguida,
Ela tira uma foto com minha mão sobre a marca da mão, e essa marca é tão grande que não consigo igualá-la. Depois, meu pai e meu cunhado chegam e veem que estou com vermelhidão no pescoço. Meu pai imediatamente pergunta por que estou com vermelhidão no pescoço. Eu lhe digo, mas ele não acredita em mim. Não só coloco minha mão sobre a marca da mão para mostrar a ele, como ele faz o mesmo, e até sua mão está menor. Ele, é claro, diz a mim e a minha mãe que não aconteceu nada e vamos embora. Minha mãe tira uma foto rápida do cemitério antes de irmos embora. Quando olhamos as fotos mais tarde, notamos uma silhueta perto de uma árvore que estava perto da lápide que estávamos olhando. Lembre-se de que tudo isso foi em plena luz do dia. Depois de alguns dias, voltamos para casa e mostramos as fotos à minha irmã mais velha. Ela acredita em nós. Ela era a única. Meus irmãos não acreditavam. Um dia depois do encontro, minha mãe baixou as fotos no computador. No dia seguinte, fomos ver todas as fotos, mas aquelas fotos do meu pescoço e do cemitério tinham desaparecido completamente. Na época, a câmera da minha mãe guardava as fotos por 2 semanas antes de serem excluídas permanentemente. Quando fomos ver as fotos na câmera dela, no momento, 6 dias depois, elas também haviam desaparecido. Ela tentou fazer o download das fotos novamente, mas essas imagens foram perdidas permanentemente. Minha mãe e eu só temos as lembranças, mas quando conto às pessoas, a maioria pensa que é uma história de fantasmas inventada. Posso dizer que foi real e nunca vou me esquecer.